E aí, galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 70, e no Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre um tema que está bastante relacionado a esse momento que a gente está passando ou que a gente vai passar daqui a um tempo, que é a funcionalidade e a qualidade de vida dos sobreviventes da UTI, né? O artigo de hoje, publicado na PLOS ONE em 2020, tem um fator de impacto de 2,776, trabalho da Sabrina Eggman, lá da Suíça. Então ela começa falando, né, da realidade dos pacientes sobreviventes da UTI, que é em um número cada vez maior, porque a gente consegue dar melhores cuidados, entender melhor as doenças, a gente tem melhores equipamentos, com isso a sobrevida desses pacientes tem sido maior dentro da UTI, né, as taxas de mortalidade cada vez menores. Porém, esses pacientes, depois da alta da UTI, podem apresentar grande comprometimento físico, cognitivo e também da saúde mental, o que vai acabar impactando na qualidade de vida desses doentes nesse período pós-retorno para casa. A fraqueza adquirida na UTI pode ser sim, né, um dos grandes fatores, um dos fatores principais para o desencadeamento desses problemas pós-alta da UTI. Alguns fatores de risco, como disfunção de múltiplos órgãos, inflamação, sexo feminino, tempo de ventilação mecânica e inatividade, podem estar relacionados ao surgimento da fraqueza adquirida na UTI, apesar da gente não ter um grande poder, uma grande associação disso ainda na literatura. A gente sabe desses fatores, mas o nosso poder de associar isso à fraqueza adquirida na UTI diretamente ainda não é tão grande, apesar de a gente ter vários trabalhos, ainda não são suficientes para a gente entender realmente esses fatores de risco. E então, entender melhor esses fatores de risco, a fraqueza adquirida na UTI, pode levar a gente a ter melhores tratamentos e melhores programas de prevenção. E aí, então, como a gente melhorar isso? Explorar os desfechos funcionais e a qualidade de vida dos sobreviventes da UTI e o papel desses fatores de risco em meio a isso. Então, o que a Sabrina fez foi uma análise secundária de um ensaio randomizado controlado que ela já tinha feito previamente. Então, a gente já discutiu esse artigo aqui no Sunday Paper. Vou deixar aqui no card para vocês olharem o vídeo também do artigo original desse ensaio randomizado controlado da Sabrina, onde ela comparou um grupo fazia exercícios aeróbicos, outro grupo exercícios resistidos na mobilização precoce lá na UTI, e o que ela está fazendo aqui é uma análise secundária desses pacientes. Então ela trabalha lá numa UTI geral, no hospital terciário na Suíça. Então, 115 pacientes foram incluídos nesse estudo original da Sabrina. Desses, 83 completaram a avaliação do MRC na saída da UTI, e aí eles foram divididos em 3 grupos. Um grupo que tinha o MRC acima de 48 e foi classificado como não tendo fraqueza adquirida na UTI. Um grupo que tinha MRC entre 36 e 47, que tinha fraqueza então moderada, e um grupo com MRC menor que 36, que tinha uma fraqueza grave. Se a gente olhar lá, 34 pacientes, 32 e 17, e aí o que aconteceu aqui nesse trabalho da Sabrina é que a incidência de fraqueza adquirida na UTI foi muito maior do que aquele relatado na literatura. Na literatura, a média é de 30%, né, de incidência de fraqueza adquirida na UTI, enquanto aqui no trabalho da Sabrina foi de 60%. Então o dobro do que aquilo que a gente considera uma média normal. Isso que motivou esse segundo trabalho, foi tentar entender por que o grupo de pacientes dela tinha tanta fraqueza adquirida na UTI. Então, os resultados mostram aqui pra gente que os pacientes, quanto maior a gravidade dessa fraqueza, pior o resultado da capacidade funcional, né, do teste de caminhada de 6 minutos desses pacientes. Então aqui a gente vê para paciente com uma fraqueza grave, 110 metros, fraqueza moderada 196 metros e sem fraqueza 222 metros. Então quanto pior a fraqueza na alta da UTI, pior o desempenho na capacidade funcional. Também foi pior o desempenho funcional na MIF para aqueles pacientes mais graves, 91 versus 113 e 112, então não tinha diferença para a fraqueza moderada e os pacientes sem fraqueza. Na MIF da alta da UTI, aí sim teve diferença entre os 3 grupos, né? O paciente que tinha fraqueza grave, um desempenho muito pior comparado ao moderado, que também teve um desempenho pior comparado àqueles pacientes sem fraqueza.
Para o Time Up and Go, a mesma coisa. Os pacientes com fraqueza grave demoravam mais tempo, 23 segundos versus 18 segundos versus 14 segundos para completar o teste do Time Up and Go. E o tempo de internação também foi pior para aqueles pacientes com mais fraqueza, 20,9 dias versus 16,8 versus 11,1. Com relação à qualidade de vida depois de 6 meses, não teve diferença. Os grupos, tanto com fraqueza adquirida na UTI quanto sem fraqueza adquirida na UTI, tiveram o mesmo resultado na avaliação da qualidade de vida, o que a Sabrina interpreta como falando que os pacientes que tiveram fraqueza na UTI, então já tinham tido uma recuperação ao longo desses 6 meses, alcançando a mesma qualidade de vida daqueles que não tinham fraqueza. Aqui a gente está vendo o gráfico daqueles resultados que a gente viu na tabela. Então aqui teste de caminhada de 6 minutos com relação à fraqueza dos pacientes, e a gente vendo aqui pior resultado para fraqueza grave comparado à fraqueza moderada e os pacientes sem fraqueza. Aqui a MIF, o desempenho funcional desses pacientes, sem diferença entre quem não tinha fraqueza ou fraqueza moderada, mas um pior desempenho para quem tinha fraqueza grave. Aqui o teste Time Up and Go, então a gente vê também a melhora no desempenho aqui, é uma escala de tempo, então quanto mais rápido você faz o Time Up and Go, melhor o seu desempenho. Então os pacientes com fraqueza grave precisavam de um maior tempo para completar o Time Up and Go, enquanto os pacientes sem fraqueza precisavam de um menor tempo, tendo um melhor desempenho. E o tempo de internação, que também ia diminuindo conforme menor a fraqueza do seu doente. Aqui a análise univariada e multivariada dos fatores de risco e a resposta ao MRC, mostrando aqui que o sexo masculino e a mobilização fora do leito estavam associados a essa resposta do MRC, da melhora da força. Então, os pacientes que fizeram mobilização no leito ou na beira do leito tiveram uma menor resposta do MRC comparado àqueles pacientes que eram mobilizados fora do leito, tá? Então, conclusão, os pacientes sem fraqueza adquirida na UTI tiveram melhor desempenho funcional e menor tempo de internação. Então a fraqueza adquirida na UTI está diretamente relacionada aí aos resultados dos nossos pacientes. Mobilização fora do leito foi associada ao aumento de força, então a gente pega muito nisso, eu falo muito disso no meu curso, que a gente precisa tirar os pacientes do leito. Não é porque você está fazendo exercício com ele no leito que o resultado dele vai ser melhor. As trocas posturais, colocar o pé no chão, ficar em ortostatismo, faz muita diferença. E não teve diferença na qualidade de vida após 6 meses, tá certo, galera? Então a gente está vivendo um momento com muitas internações de pacientes graves, onde talvez muitos deles possam cair aqui nesses grupos que a gente está vendo. E como será que vai ser o resultado desses pacientes? Como que a gente vai poder ajudá-los? Então entender isso vai facilitar tudo isso, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele joinha para me ajudar a fazer meu canal aparecer para mais gente, levar os vídeos para mais gente. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com a galera, clica aqui na setinha aqui embaixo, joga lá no grupo do WhatsApp pra galera, ativa o sininho e deixa aí o seu comentário, deixa uma sugestão de tema ou de artigo para o nosso próximo Sunday Paper, e eu te vejo no próximo domingo. Até lá!